Eu já li os termos de uso do TikTok, eles de fato capturam uma quantidade muito grande de dados. O pessoal fala assim, mas o Google também faz, o Facebook também faz, o TikTok faz mais. O TikTok, inclusive... Você consegue dar um exemplo, professor? Para deixar assim, ele capta... Eu, por exemplo, sou mãe, vejo muito vídeo de maternidade. É disso que a gente está falando ou é de uma coisa mais profunda? Não, muito mais profundo. Vamos nessa. O TikTok ele é capaz de monitorar, por exemplo, o seu histórico de navegação no navegador do celular. Ele é capaz de monitorar o histórico das coisas que você pesquisa no seu telefone. E em alguns trechos, inclusive dos termos de uso, o TikTok ele deixa claro que ele vai monitorar dados que não estejam definidos no termo de uso da plataforma. Ou seja, a gente nem sabe ao certo quais são de fato as informações que estão sendo coletadas ou não. Claro que a esmagadora maioria vai ser para alimentar o algoritmo da plataforma, para direcionamento de informação, etc. e tal. Mas fica essa dúvida de até quanto eles vão estar conseguindo pegar. Aqui no Brasil a gente tem tranquilidade, por exemplo, de ter uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a NPD, que pode trabalhar nesse sentido. Os Estados Unidos não tem uma legislação de proteção de dados avançada como a nossa ou como da União Europeia. Então, nesse aspecto, no que tange a governança de dados, eles ficam um pouco, de fato, expostos. Porém, é aquilo que eu falei. Eu acredito muito mais em uma resposta dentro de um contexto de guerra fria digital do que, de fato, numa questão de segurança pública, já que o TikTok é um aplicativo que é usado muito mais por jovens e adolescentes. Pois é, doutor Rafael, a minha dúvida é justamente essa. Ele é muito usado por jovens e adolescentes, mas são milhões, né, de usuários do TikTok nos Estados Unidos. E muita gente vive disso, inclusive, né? A gente tem essa nova figura do influencer, o influenciador digital. São pessoas que ganham dinheiro com o TikTok e com outras redes sociais, mas o TikTok acho que é a rede mais crescente, sem dúvida alguma, quando a gente fala nesses influenciadores digitais. Então tem uma pressão grande que, como a Kelly disse, né? Na China isso não ocorre porque nem pode ocorrer, porque é uma ditadura, então as pessoas nem votam, né? Então me parece muito diferente nos Estados Unidos um presidente dizer, olha aqui, ó, não pode mais essa rede social aqui que vocês milhões usam, eu não quero mais, do que na China, porque na China o contexto político, né, Kelly, eu digo, os governantes, quem está no poder não vai mudar. Mas o Biden pode ser retalhado, claro, pelo eleitorado justamente por tomar uma decisão dessa. Então a minha dúvida é justamente essa. O senhor acha que ele está fazendo um blefe, na verdade, para o TikTok, ó, parem de nos incomodar porque senão eu vou proibir? Ou o senhor acha que é provável mesmo que essa lei prospere e o TikTok venha mesmo a ser proibido nos Estados Unidos? Porque me parece que a pressão popular pode impedir isso, né? Tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. Se a gente for ver bem, ó, o prazo que foi dado foi de 270 dias, que são 9 meses, prorrogáveis por mais 3 meses. Então, mesmo que não haja prorrogação, a gente só vai ter uma resposta final sobre isso em janeiro do ano que vem. O presidente da ByteDance já falou que não tem chances de vender o Bitcoin TikTok para uma empresa estrangeira. O presidente da ByteDance já falou que não vai vender o TikTok para uma empresa americana. Vai apelar para todas as instâncias jurídicas possíveis, já que a Constituição americana está do lado dele, e de fato está. Então, sim, pode ser encarado um pouco como um blefe, pode ser encarado um pouco como um movimento de demonstração de força. Eu, sinceramente, acho muitíssimo pouco provável que vá acontecer o bloqueio da plataforma. Eu não acredito que vá acontecer. E se for acontecer, não é para agora, seria no máximo, no mínimo, para janeiro do ano que vem. Até lá, muita coisa pode ter acontecido. E tem um pequeno detalhe que o pessoal não está discutindo. Existem normativas específicas na China que estabelecem que para que uma tecnologia chinesa possa ser vendida, depende de autorização do governo chinês. Mesmo na remota hipótese do presidente da ByteDance chegar e dizer, ok, eu vendo TikTok para vocês, o algoritmo do TikTok não entra no negócio.